quando você bota, quando eu falo, é bonita essa vinheta, sabe? E aí ela encontro pessoas na rua dizendo, ô Frei, escutei sua vinheta, viu? Eu digo, ó, não escutou a mim, não, foi a sua vinheta que eu escutei. Frei Jorge Rocha. Eu já vou botar a Frei na botoneira aqui do programa, para quando você chegar, não precisar já mais, ficar no automático, né? Meu caro Barbosa, meu caro Moreira, minha querida Bárbara, meu caro ouvinte, amigo, irmão da Princesa FM 44, que alegria estar nesse dia 7 de setembro, feriado, trabalhando com vocês. E o rádio, né? O encantamento do rádio. Eu sou filho do rádio. Eu tenho que dizer, primeiramente, dar um testemunhal. Eu sou filho do rádio. Eu nasci escutando rádio, cresci escutando rádio, vim para o convento por causa da Rádio Sociedade, continuei no convento assistindo nas ondas quando podia pegar, não é? Depois escuto o rádio pelos nossos aplicativos, chego aqui no rádio, trabalho no rádio, temos um pool de rádio, durmo com o rádio, sonho com o rádio, acordo. Primeira coisa que eu faço é sintonizar, fazer um pool, como é que estão as nossas rádios. Então, o rádio é algo assim, eu não gosto de dizer viciante, porque vício é pecado, mas é apaixonante. Aí, como dizia aí o Ratinho, é algo de fato muito apaixonante. E eu percebo que o rádio, não obstante, Barbosa, os seus mecanismos, a tecnologia, o encantamento e a imaginação continuam. Mesmo que você esteja projetando, mostrando pelo YouTube, pelas redes, a imagem, o como será, ainda continua. E eu creio que este é o mecanismo que faz com que o rádio seja ainda mais rádio. Criar, imaginar, não somente como serão os apresentadores, mas imaginar como isso chega na minha casa, como é que eu estou aqui, você está aí. Essa imaginação é apaixonante e ao mesmo tempo cria esse vínculo entre aquele que nos escuta quanto aquele que nos fala. E agora tem um novo conceito de comunicação, que outrora comunicação era falar e escutar, né? O emissor e o receptor, isso caiu. Isso de fato caiu e o rádio fez com que isso caísse de fato mesmo. Não existe mais o emissor e o receptor. Existe o emissor, o receptor e o receptor que é emissor. E isso se chama interatividade, tempo real. Tanto se fala hoje em tempo real, o rádio é o precursor do tempo real que nós temos aqui nos nossos tempos. Por isso, obrigado pelo convite, por estar, perceba como é que eu falo, né? Eu já falo assim no afã das coisas, se deixar eu vou falando aqui, eu não tenho os 70 anos de rádio que Barbosa tem, mas eu tenho essa pujança, esse gosto interior de falar sobre isso. E eu creio, Barbosa, e você da Princesa FM, que nós aqui, falando para vocês, com esse apaixonamento, eu visualizo o mesmo apaixonamento que eu tenho em você, nessa condição de interatividade. É por isso que você nos dá liderança e nos dá audiência. O senhor é talvez o segundo diretor que assumiu duas vezes. Primeiro foi Frei Monteiro, né? Monteiro foi diretor da rádio nos anos 60, 70, talvez, não me lembro bem. E depois ele voltou nos anos 2000 a dirigir a Rádio Sociedade. E o senhor esteve aqui na Princesa FM, dirigindo a Princesa, cerca de 20 e poucos anos atrás ou mais. Talvez até mais, né? Me recordo junto com o Frei Orlando. O senhor ainda jovem. Um bigodinho assim, ordinário. Né? O senhor chegou aqui ainda menino. E veio dirigir a Princesa FM. Ainda estava naquela fase ainda bem incipiente, não é? A FM ainda não tinha aquela força que tem hoje. E o senhor voltou para dirigir e superintender essas emissoras. Qual a diferença que o senhor sentiu daquele tempo para hoje? Menino, a diferença é enorme mesmo. Em primeiro lugar, naquele momento ali, junto com o Frei Orlando Bittencourt, a gente estava dando os primeiros passos, né? Eram passos incipientes, duvidosos, como será? Certeza de nada praticamente tínhamos, mas o que nós tínhamos de fato era a presença do público. Essa aí era a grande força que nós tínhamos. A Rádio Sociedade já estava consolidada praticamente e aí a força do público nos impulsionou para que fizéssemos esse segundo passo. E agora, no tempo de hoje, nós temos aí um momento auxiliar. Quando eu falo auxiliar, não é um momento de ancila, com uma coisa de subcategoria, não. O momento auxiliar que é o aparato tecnológico. O aparato tecnológico, no lugar de sucumbir o rádio, veio trazê-lo à baila, veio evidenciar.
Então, o aparato tecnológico que nós temos hoje deu ao rádio um status de presença, de qualidade de som e de imagem, qualidade inclusive da própria comunicação, um novo elemento chamado tempo real. Então, hoje nós temos essa potencialidade do rádio, que é uma coisa maravilhosa. Eu estava escutando uma reportagem numa dessas TVs fechadas aí, né, em relação à credibilidade das notícias das eleições. E o rádio estava em primeiro lugar. Continua em primeiro lugar. É mais credível as notícias que saem no rádio do que saem na internet, do que saem até na própria televisão. Então perceba que avanço e ao mesmo tempo o rádio permanece no pódio. Não obstante tantos outros elementos e materiais de comunicação, o pódio ainda continua do rádio por seus diversos elementos e pela sua facilidade, inclusive, de presença e de sintonia que o rádio oferece à nossa sociedade. É apaixonante, Barbosa. Eu acredito, Frei, que essa questão da credibilidade, quando o senhor comparou aí as redes sociais, a internet e a televisão, pelo fato de que o rádio, ele permite o senhor expor um conteúdo sem cortes, como o senhor está fazendo aí. Perfeito. Na televisão, vai editar. Aí o segredo está na edição. A edição você suprime e você inclui o que você acha, faz a montagem. Perfeito. Então, se você quiser pegar um conteúdo que o senhor falou aí e quiser fazer um conteúdo pejorativo, tá feito. Ele faz. Se ele quiser fazer positivo, ele faz. Aqui não tem edição, aqui é ao vivo, é direto. Na internet, o que está se passando de paixões, de problemas pessoais, de xingamentos, quer dizer, tudo vai para a rede, é uma terra de ninguém, é uma terra sem rumo. No rádio não, nós temos regulamento, temos leis, não é? E nós não editamos o que o senhor fala aqui, vai claro. Tudo autêntico, ao vivo e na hora. É o tempo real. E quando não é, ainda que seja gravado, o estilo do rádio é passar o conteúdo completo. Então você não manipula o conteúdo. Claro. Ainda talvez seja esse o grande ganho da confiabilidade do rádio, porque ele não edita o que vai ser colocado no ar. Ainda tem outra coisa, Barbosa, ainda tem um contraponto em tempo real. Se eu disser algo aqui que o ouvinte não gostou, ele de imediato tem essa interatividade e as coisas vão se esclarecendo. O que, às vezes, nas redes sociais, a gente às vezes não tem. Tem um xingamento, as paixões desordenadas e às vezes, as coisas mentirosas também, não é? Eu não quero dizer que a internet seja uma coisa ruim, não, pelo amor de Deus. Estou dizendo que esses elementos existem e, às vezes, a confiabilidade diminui por causa desse tipo de comportamento. Bom, mas o senhor, hoje, com 74 anos da Rádio Sociedade de Feira de Santana, que desafio foi para Jorge Rocha? Meu Deus do céu, estou me sentindo na roda viva aqui agora. É um desafio grande, Frei. Frei, olha, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, está impregnado. O desafio é muito grande. Em primeiro lugar, o momento histórico que nós chegamos aqui foi um momento histórico muito difícil, porque nós chegamos aqui em plena pandemia. Chegamos aqui em dezembro dessa segunda vez e logo em 2020 a pandemia se instalou e nós recebemos esse grande desafio de manter a rádio no ar, de manter os nossos compromissos sociais, trabalhistas, não demitir ninguém, e a pandemia foi um grande desafio. E nós aprendemos com a pandemia, inclusive nós fomos um veículo que nós realizamos 5 jornadas, Sociedade contra o Coronavírus. Então, se a pandemia tentava nos sucumbir ou nos derrotar, pelo contrário. Então, nós fizemos dela uma informação, uma notícia, um momento que a pessoa, que os nossos ouvintes poderiam vencer aquele momento de adversidade, como de fato estamos vencendo. Foi um grande desafio inicialmente. Outro grande desafio que nós vivemos é a questão da energia, né? As energias, como se diz, ecologicamente corretas. Então nós implantamos aqui no nosso Palácio do Rádio essa energia solar, onde com certeza a gente vai não somente diminuir os custos, mas vai também contribuir para que o mundo seja menos imundo. É outro elemento importante. E o outro elemento, dentre tantos que eu poderia falar aqui, para mim não é dificuldade falar, são aqueles desafios que vão acontecendo no dia a dia, dos grandes projetos que vão acontecendo e que nós precisamos dar umas respostas, continuar dando respostas credíveis. Eleições,
carnaval, eleições municipais, os desafios que estão aparecendo aí para nós esclarecermos as doenças que estão aí nos assolando, e o rádio continua sendo aquele lugar credível para, olha, faça assim, é dessa maneira, trazendo para tudo isso. E ainda um quarto desafio é estar preparado de fato para aquilo que der e vier, porque os desafios virão. E nós precisamos estar, como sempre em alerta, sempre prontos, ou como diz 1 Pedro 3,15, sede sempre prontos para dar as razões da vossa fé. Então vamos dar as razões da nossa existência, prontos, com a credibilidade, com respeito, valorando a dignidade de cada um, de cada uma, para a gente respeitar e responder positivamente aos desafios que estão por vir, que eu creio que não serão poucos. E lembrando o seguinte, que a Rádio Sociedade e a Princesa são instituições muito comprometidas com os princípios da religião católica, né? O que é uma fundação católica, a Fundação Santo Antônio, que é gerida pelos Frades Capuchinhos. Esse fato de ser uma fundação, o fato de ser uma vinculação católica, que entendimento o senhor tem em relação a essa multiplicidade de seitas e religiões que hoje existe no Brasil, sobretudo? Boa pergunta. Como um bom repórter que você é, jornalista experimentado, nós somos católicos e nós somos processo nosso de evangelização, ele não tem proselitismo. E essa é uma palavra muito ruim. O que significa proselitismo? Nós evangelizamos, falamos de Jesus Cristo. A Ana Paula tem aí todas as mensagens gravadas sobre o Evangelho, a palavra de Deus, o pensamento da igreja, porque essa é a nossa identidade. Eu não posso me negar. Eu tenho que ser católico e dizer que sou para poder ser dialogante. Então, o que é que nós pensamos? Nós somos obrigados, não obrigados como se fossem forçados, a respeitar e viver a questão do diálogo e ecumenismo interreligioso. Então, nós anunciamos o evangelho, mas não anunciamos o proselitismo. O que é esse proselitismo? É dizer que você não vale nada, é dizer que você é do demônio, é dizer que você é uma porcaria, que você é de segunda categoria. Nós respeitamos aqui mesmo na nossa composição, nós temos colaboradores e funcionários a diversas confissões religiosas. E nós não dizemos, não é o critério para escolhê-los. O critério é a sua competência, o seu comprometimento e tudo mais. Então, aqui nós vivemos dessa maneira. É o respeito, é o diálogo, e pensar que, independente de que nós façamos uma posição religiosa aqui e acolá, tem algo que é muito comum, que é comum. A dignidade humano-divina, que não tem religião. A dignidade humano-divina não tem religião. É a pessoa em si. E com as outras religiões, nós vamos conversando, conservando as semelhanças e vamos dialogando e refletindo as diferenças. As diferenças, sim, elas existem. Vamos refletir sobre as diferenças. Agora, o segredo vamos refletir as diferenças a partir de nossas semelhanças e não refletir as diferenças a partir das nossas diferenças. Não sei se filosofei demais. Falei, tá complicado? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo, né? Então, vamos refletir as nossas diferenças a partir daquilo que é comum. Então, se existe um patamar comum, um lugar comum, um elemento comum, eu posso naturalmente refletir as nossas diferenças. Bom, e hoje a grande discussão hoje são as intolerâncias, sobretudo raciais, não é? E eu sou testemunho aqui, a nossa equipe hoje, ela diria predominantemente, nosso quadro de colaboradores aqui todo, de modo geral, é predominante descendente afro, não é? Evidentemente que a gente percebe que a partir daqui, porque a gente não pode falar, fale, tem um ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é? Não tem isso? Sim. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não é isso? Aqui se pratica realmente o que se diz. Isso eu digo ao senhor com muita confortabilidade, porque a gente moreja aqui no dia a dia e percebe essa unidade, né, de pensamento, e aqui não há discriminação racial. Se você perguntar lá nos Frades Capuchinhos, a maior parte é descendente afro. Todo mundo. Padres, ontem né? o censo esteve lá em casa e perguntou, tem algum branco aqui? Nenhum, todo mundo pardo. Então aqui é uma casa que não há lugar para racismo. Não tem como. O racismo é o coroamento da nossa ignorância.
Ignorância no sentido filosófico, ignorância no sentido de não conhece nada, ignorância inclusive no sentido ético e moral. Ético e moral. Ou melhor, amoral. É uma ausência total de conhecimento, de moralidade. Não tem lugar para racismo, não tem lugar para racismo de qualquer origem ou natureza. E é uma negação do cristianismo. E é uma negação do processo inclusivo de Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu a encarnação do Verbo. Que é a encarnação do Verbo? Ele se fez homem, igual a nós, com as nossas feições. Então, ao tomar as nossas feições, ele eleva essas feições ao coração da Trindade. E essa elevação das feições ao coração da Trindade faz com que nós respeitemos, independente da variação ética. Qual é o coloramento da pele? É que dá a pigmentação? Melanina. Independente do excesso ou da diminuição de melanina, eu não sou uma melanina, eu sou uma pessoa. Então, o excesso, se eu tenho um pouquinho mais, se eu tenho um pouquinho menos, isso é altamente acidental. E qual é o essencial? O essencial é pessoa. E a pessoa revela aquela, eu chamo de invencionice, criando um neologismo, a maior invencionice que esse mundo já viu, que é o ser humano. E o ser humano tem que ser venerado, respeitado e não vilipendiado, massacrado, colocado um 101 na sua mão, como nós estamos vendo em reportagens por aí. Para Jorge Rocha, queremos agradecer a sua presença e parabenizar ao senhor e todos os Frades Capuchinhos. Eu falava agora há pouco que quando a Rádio Sociedade foi adquirida pelos Frades Capuchinhos, contei um pouco da história. Eu estava mais ou menos escutando. Isso aqui foi uma aquisição feita por... Sério, não, a Rádio Sociedade foi uma doação de uma viúva e tal. Não foi nada disso. Eu conversei com o Frei Benjamin, que essa história... conta a história. Essa história, viu, Frei? Eu até os anos 90, isso estava na minha cabeça que foi uma doação. Até o dia que o Frei Benjamin disse, não, meu filho, isso aqui foi o que trouxe o dia da Itália. Doações na Itália. Doações na Itália. Mas aqui foi comprado, certo? E na época comprou-se 4 rádios. Rádio Sociedade de Feira, Rádio Emissora de Alagoinhas, Rádio Educadora de Santa Amaro e Rádio Clube de Itabuna. O destino fez com que os capuchinhos se desfizessem de das 3. Outras, Mas o próprio destino fez com que os capuchinhos recuperassem as emissoras que no passado seriam... Hoje é a Sociedade, a Princesa, a Interativa e a Caraíba. Quer dizer, recompôs tudo... Voltou ao seu começo. Olha para isso, como nada é história viva. Mas eu quero agradecer a oportunidade, Barbosa, e vou agradecer porque você compõe essa história, né? Eu tenho o privilégio de ter, eu já disse isso outras vezes, o privilégio de ter no nosso Palácio do Rádio os melhores profissionais que alguém poderia conviver. Eu não tenho dúvida disso. Na historicidade, no compromisso, na informação e secundando a natureza da fundação, é muito fácil nesse sentido gerir essas 4 emissoras, porque aqui, pelo menos na Sociedade, na Princesa, isto é visível. Na Caraíba e na Interativa eu vou menos, né? A nossa comunicação mais remota, mas aqui é muito mais presente. Então é fácil. E eu vou arranjar um jeito, eu vou pedir ao nosso ministro-geral ou ao Papa, quiçá, para lhe dar o título benemérito de Frei. Você tem que ser Frei. Você tem que acrescentar o seu nome, Frei. Tem que ter, porque essa irmandade ela é muito grande, ela é sólida, e eu vou fazer um jeito, já vou escrever hoje mesmo para o geral, dizer, olha, eu quero que o Barbosa se chame, inclua no seu nome, você é advogado, aí você vai colocar lá direitinho, vai mudar seus documentos, Frei, disse o Barbosa. Tá bom? Agora o problema é que os cartões já alteram mesmo. Altera. Agora, muito obrigado pela gentileza. E agora a próxima etapa é o ter um rádio na capital, né? Porque, veja bem, lá é a sede da província. A sede Bahia Sergipe. Tá precisando agora do senhor comprar uma rádio lá e botar no Governo da Piedade. Só lembrando, hoje comemora-se 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil. Exatamente. Falamos há pouco aqui. Exatamente, a gente já falou aqui, já passamos reportagens sobre esse fato. E o ouvinte Evanildes mandando um abraço aí pro Frei Jorge Rocha. Evanildes? Quem? Isso, Panorama. Foi a minha paróquia na época, minha primeiro amor, minha primeira paróquia, Panorama. Obrigado, viu? Um abração pro Tomba. Um abraço, Frei Jorge. Vamos a Gel Cassiano.